Oi, oi, oi! Olha, você aí que adora o nosso podcast e tá doido pra aprender um pouco mais sobre antropologia, a gente acabou de voltar e se preparar para o lançamento do Porquê é Tudo Culpa da Cultura. Esse curso que a gente lançou no passado, que foi um sucesso retumbante e a pedidos voltou. Pra você ficar sabido aí, não perder nada e dominar os conceitos básicos da disciplina, cata aqui o link na descrição, porque vai ter aula aberta, hein? Online de graça no dia 10 de junho. Não vai perder, hein? Se inscreve aí, pô. Ah, beijo. É tudo culpa da cultura, culpa da cultura. 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 Olá, eu sou Michel Alcoforado e esse é o É Tudo Culpa da Cultura, um podcast de um antropólogo com outros antropólogos para não antropólogos. Aqui você vai descobrir que seus hábitos, formas de pensar, preferências e até mesmo suas angústias são, de algum modo, culpa da cultura. Calma lá, eu te explico. De novo, hein? De novo. A cultura nada mais é do que uma maçaroca de sentidos construída coletivamente, com força de te dar um lugar no mundo. É o que te permite viver junto dos outros. A gente inventa a cultura do mesmo modo que ela nos inventa. Nessa temporada, você vai descobrir como seus incômodos, seus desejos, insatisfações com o próprio corpo são fortemente guiados e moldados pelas forças culturais. Escuta. Todas as vezes que você sonha em ter a bunda da Graciane Barbosa, pensa em ter a boca da Anitta, decide ter o peito da Inês Brasil ou quer o tanquinho do Cauã Raymond, tem culpa da cultura aí. Olha, mas o mais importante de tudo, quando você quer isso, mas não consegue, você pode ficar tranquilo a partir de agora. Não é por maldade divina, não é por imposição biológica ou por desleixo seu. Você já sabe, né? É tudo culpa da cultura. É tudo culpa da cultura, culpa da cultura. Ana Paula dos Reis. O que é o corpo? Do ponto de vista da antropologia, há muitas definições ou muitas abordagens sobre o corpo, né? Eu sempre parto do princípio de que o corpo, né, é um locus ali que articula uma série de significações, e essas significações, elas são significações sociais, culturais, né? Elas são modos que as sociedades e as culturas diferentes inventam sobre aquilo ali que se chama de corpo. Eu sempre estou em debate com uma concepção naturalizante do corpo. Corpo como aquela realidade objetiva e universal, né? De como se todo corpo fosse igual, como se todo corpo atende de uma forma semelhante aos imperativos fisiológicos. Esse debate entre natureza e cultura. Olha eu te atazanando aqui no começo do episódio, hein? Calma, é por um bom motivo. Essa atenção entre natureza e cultura é fundadora da antropologia, mas é também fundadora do modelo de pensamento ocidental. Enfim, tá nas escrituras religiosas, tá na Bíblia, tá em tudo quanto é lugar. E o que é isso? A gente gosta de acreditar que todos os humanos compartilham da mesma natureza, do mesmo aparelho biológico. Isso é universal, inato. Você nasce com teu corpo e esse corpo segue um fluxo de desenvolvimento pautado única e exclusivamente pelos comandos da biologia. Já as nossas diferenças, as nossas singularidades, moram na cultura. Em outras palavras, para você poder sair por aí no Tinder, no boteco, no bar, na boate, podendo contar para os outros. Do Iapoque ao Chuí, todo mundo, todos os brasileiros, todos os humanos, compartilham do mesmo aparelho ou mesmo material biológico. Não sei quantos cromossomos, a fita de DNA, pipipi, papapá, popopó, tu sabe bem. Mas eles agem, pensam e se comportam e enxergam o mundo de forma distinta porque têm culturas diferentes. Desse modo, se a natureza é universal, inata, biológica, a cultura é uma construção coletiva, social, é ensinada e aprendida e é do campo do simbólico. Há diferentes formas de aprender sobre o corpo, de modelar o corpo e de vivenciar esses processos fisiológicos que, no caso das culturas ocidentais, elas tomam uma importância maior do que em outras culturas, né? Porque nem fazem distinção entre o que é fisiológico e o que não é fisiológico. Esse lugar, né? Assim, eu gosto muito da ideia de que o corpo é esse lugar no qual a sociedade perpassa o indivíduo. Mas, não é porque tem gente que faz essa oposição entre uma coisa e outra que as coisas não se misturam. O Marcel Mauss, um dos pais fundadores da antropologia, um cabeção, um querido, ele vai ensinar lá no começo do século XX que a cultura e a sociedade
se inscrevem nos corpos. É isso que a Ana tá falando aqui de um jeito muito mais bonito que eu. Ela diz, ela perpassa o indivíduo. Então, para ficar claro, todo ser humano anda, mas não anda do mesmo jeito, porque a cultura ensinou cada um de nós a andar de uma determinada forma. Não sei se você já reparou aí que os brasileiros caminham, andam pelas ruas de um jeito diferente dos japoneses, dos franceses, dos chineses e dos americanos. Pois bem, é tudo culpa da cultura. Do mesmo modo, todo mundo transa, mas não transa do mesmo jeito, Se você já teve aí uma oportunidade de transar com alguém de um outro país, uma outra cultura, você sabe bem do que eu tô falando, A técnica do corpo, o jogo é outro. Do mesmo modo que todo mundo come, mas não faz da mesma forma. Isso é porque, para a gente manejar esse corpo dado pela natureza, a gente precisa da cultura. Vestida para matar, em pleno climatério, a velha senhora só vai ficar mocinha no cemitério. Ana Paula dos Reis é antropóloga e professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Desde a graduação, a Ana já estava interessada em como é que a cultura e o discurso médico pensavam e agiam sobre os corpos das mulheres. Não por acaso, ali no começo dos anos 2000, quando menopausa era um tema tabu, proibido, ninguém queria falar sobre isso, a Miranda July estava ainda às voltas aí, com medo da tua menstruação estar atrasada, e nem se intitulava Baluarte das Peromenopausers, Ana Paula dos Reis já estava, debruçada, estudando e mergulhada nesse assunto. Esse episódio de hoje vai te ajudar a entender como a medicina pensa, classifica e organiza os corpos das mulheres. Porque, ao contrário dos corpos dos homens, a gente gosta de acreditar que o estado fisiológico e psíquico das mulheres é sempre poroso, permeado por um conjunto de outras influências, em especial com um papel muito forte dos hormônios. Mas também você vai aprender aqui como a menstruação é um organizador do tempo e é importante como uma válvula de autorreferência para muita gente. Porque, tem um bocado de gente que acha que menopausa é só falta. Nesse episódio aqui, você vai descobrir que é um mar de significados e sentidos construído pela cultura para esse momento que vai acometer boa parte das mulheres. E se tem falta, se tem mistura, se tem sentido, é ótimo para antropologia, Uma vez me encontraram na rua e ficaram me perguntando assim, você é Michel Alcoforado do podcast? E aí eu falei, sim, sou. Aí falaram, teu podcast expande a minha cabeça. Quando eu tô lá conversando com os outros antropólogos, isso expande a minha cabeça. E eu adoro quando eu ouço isso, porque dá conta da primeira atenção, que eu também vivi quando vi um antropólogo falar ou quando li o primeiro livro de antropologia. E foi assim que eu virei antropólogo. Acho que é meio que da disciplina, Ana? No teu caso, como é que foi, assim? Como é que aconteceu contigo? Como é que essa perturbação da antropologia te fez antropóloga? Então, Michel, eu exatamente, fiz ciências sociais, aí tem um momento do curso que você tem que decidir lá em qual área que você vai fazer sua concentração, se é antropologia, se é sociologia ou se é ciência política. E naquela oportunidade eu escolhi a sociologia. Não sei muito bem porquê, mas eu acho que muito em função dos meus interesses políticos, na questão dos movimentos sociais, etc e tal. Jovens, não cometam erros, hein? Jovens, não errem demais, hein? É antropologia, sempre. Mas logo depois, assim, sei lá, acho que não chegou nem a um ano, eu comecei a me interessar realmente mais pela antropologia. Mas eu disse, gente, não dá para voltar, e fazer as disciplinas obrigatórias e para demorar mais para me formar. E aí eu acabei fazendo a sociologia, mas o meu grupo, os meus interesses, os meus amigos eram muito mais da galera da antropologia. E tempos depois eu fui fazer o mestrado na saúde coletiva, só que lá na saúde coletiva, o meu trabalho é exatamente um trabalho sobre menopausa e a partir de uma perspectiva antropológica. Então eu contei na época com a orientação da professora Maria Luísa Heilborn. Maria Luísa Heilborn é uma antropóloga brasileira reconhecida pelas suas pesquisas muito importantes no campo do gênero e da sexualidade.
E todos os meus interesses e as minhas leituras realmente se voltaram para a antropologia e para essa interface, que é exatamente o que eu faço também agora, entre antropologia e saúde. No doutorado eu volto para ciências sociais, né, e faço um trabalho que é um trabalho sobre o corpo, aliás, né, e a formação, dos estudantes de medicina sobre a ginecologia, né, o que é a mulher na ginecologia, o que é a mulher para a medicina. Ô, Ana, e o que a medicina tem a dizer sobre o que é mulher, a partir do ponto de vista lá da ginecologia? Olha, eu diria que é o que um pouco a sociedade abrangente tem a dizer sobre a mulher. Essas discussões, assim, que eu gosto bastante, né, de que como a ciência, como a medicina, é também uma prática cultural, né. Xiii, lá vou eu arrumar briga com os médicos de novo, hein? Calma, calma, calma. Olha, o episódio da bariátrica já deixou os médicos chateadinhos. Queridos, não fiquem, a culpa não é minha. Mas bem, vamos lá. A Ana aqui tá dando aulas, hein? Ela tá reforçando que apesar de a medicina adotar, né, práticas de cuidado, diagnósticos e tratamentos pautados única e exclusivamente pelo discurso da ciência, essas práticas são moldadas e orientadas pela cultura de uma determinada época. Ou seja, nenhuma prática médica é neutra, mas é sempre guiada por uma noção, por um conjunto de ideias que compõem, sei lá, essa ideia de bem viver, ou pelos interesses e pelos questionamentos de um determinado tempo. Ó, eu vou te dar um exemplo estapafúrdio aqui só para você entender. Se você sair por aí dizendo que foi eu que disse, eu nego. Mesmo com provas, áudio e tudo mais, eu vou negar. Mas vamos lá, para fins didáticos. Se tu tem aí mais de 30 anos, tu lembra que não podia comer ovo, né? Que ovo matava, ovo dava colesterol, ovo era terrível, ovo era uma coisa temerosa que os médicos diziam pra gente há uns 30 anos atrás. Pois bem, quando a gente começa a achar que a melhor forma de ser saudável é ter um corpo com uma reserva de músculos grande e que a academia não é mais só esteira e que aqueles bagulhos de levantar peso são mais importantes do que qualquer outra coisa e que para você ter esse corpo cheio de músculos você precisa ter uma dieta pautada e orientada com um consumo alto de proteínas que são muito mais importantes do que as folhas de alface que você come, o jogo muda. Então os ovos, eles entraram na dieta dos brasileiros e de todo para tudo quanto é lado, né, de um monte de gente, muito por conta dessa transformação que a gente vai ter na percepção do que é estar bem. E é por isso que o cardápio dos médicos, dos nutricionistas, dos nutrólogos mudou também. Mudou porque a concepção cultural sobre o corpo mudou, a visão sobre o que é ser saudável mudou, e por conta disso, a medicina mudou também. A Ana agora vai te explicar como esse olhar da medicina sobre os corpos das mulheres é fruto também dessa prática cultural e como é que isso muda tudo. Preste atenção. Então, durante o doutorado, assim, eu assisti aulas de ginecologia e de obstetrícia, mas eu presenciei também consultas, enfim, fiz entrevistas com médicos, com os professores, com os alunos e tal. Essa concepção mesmo sobre o que é a mulher, né, essa essência, vamos dizer assim, reflete as concepções mais gerais, né. Então, por exemplo, o lugar da maternidade, ou capacidade reprodutiva, e é sempre uma perspectiva ainda muito cartesiana, né, da idade do corpo como uma realidade objetiva, mas a mulher sempre como um ser complexo, um ser que está ali, ora é um produto das influências culturais, ora produto da sua própria fisiologia, né, muito um corpo que a gente podia dizer um corpo aberto, aberto a todas as influências. Queridos, só um aviso aqui bem rápido, tá? Quando a gente falar aqui de mulher, 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 ou toda vez que você ouvir isso aqui nesse episódio, a gente está falando de mulheres cis. Você já sabe o que é, né? São aquelas em que a identidade de gênero corresponde ao sexo que foi atribuído a elas quando elas nasceram. Quando isso não acontece, você já sabe também, mas vou dizer aqui, são as mulheres trans. E eu fico chocado que isso é muito diferente da maneira como os médicos vão cuidar ou pensar os corpos dos homens, né? Muito, muito diferente. Diferente do corpo masculino, que seria um corpo mais, fechado, com limites mais estabelecidos. E quando você vai aprofundando, 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 no fundo, essa indefinição, do que é o corpo, eu não sei se exatamente uma indefinição, mas essa ideia, né, desse corpo aberto, desse corpo influenciado, vai levar também outras formas de perceber a mulher que são ainda muito negativas, né. Então essa mulher que ela
vira uma pessoa sem controle durante a TPM. Essa mulher que no puerpério, após o parto, também está ali suscetível a uma série de problemas mentais e psíquicos, etc. Essa mulher que, bom, hoje ela é um produto de uma sociedade ocidental, né, que tem mudado, que tem alterado, né, o papel e que, portanto, tem que lidar com esses imperativos fisiológicos, recorrendo a quem? Recorrendo à própria medicina. Então a medicina aí seria uma aliada, mas na verdade a coisa é mais complexa, né. As mulheres têm sido objeto por excelência do conhecimento médico. A medicina tem explorado muito o corpo feminino, diferente do que faz com o corpo masculino. Como é que a medicina vem descrevendo esse corpo dessa mulher e prescrevendo um determinado comportamento a elas? Processos que são tidos pela própria medicina como processos fisiológicos próprios ao corpo feminino, então vamos lá: menstruação, engravidar, parir, amamentar e a menopausa. A medicina, no seu projeto, né, de constituição como um campo científico, de um novo saber, né, sobre a mulher, torna o fenômeno como um fenômeno patológico, tá. Então, menstruação é natural, porque vai ter todo um esforço da medicina mais contemporânea, no nosso momento, de tornar a menstruação um evento doentio, patológico. E daí, por exemplo, a própria tensão pré-menstrual. Esse negócio de TPM dá assunto, né? Muito interessante. Porque, sei lá, quem nunca aqui ouviu essa coisa de tô mal porque tô de TPM, ou tô melhor agora porque tava de TPM, comi demais porque tô de TPM, ô fulana, você não tá bem, né? Você deve estar de TPM. É uma loucura isso. Porque acho que não dá pra negar que tem uma influência importante, né? O funcionamento biológico dos corpos, obviamente, né, determina humores, né, e estados diferentes, isso não tem como a gente negar, mas o mais legal é tentar entender como esse funcionamento desse corpo faz com que a gente leia o comportamento dessas mulheres de uma forma completamente diferente, né? Ninguém duvida, né, que a TPM é um fenômeno natural, mas a maneira como a nossa cultura lê esse momento é que é interessante, é isso que muda, né? Não dá pra negar a influência da biologia, mas também não dá pra negar a importância que os arranjos culturais, né, que a forma como a gente lê esses fenômenos impacta tudo, né, Ana? Eu não quero, sabe, Michel, dizer aqui, negar, assim, e dizer que não existem fenômenos que acontecem nos nossos corpos do que nós chamamos de ordem fisiológica, mas se você vai se debruçar sobre o saber, científico e o saber médico, você vai ver que tem uma intenção muito clara de tornar os fenômenos femininos fenômenos patológicos, muito mais do que os fenômenos masculinos. Os estudos antropológicos mostram, o parto foi medicalizado, foi tornado um fenômeno médico por excelência, então o Brasil ainda é um dos países que mais faz cesariana do mundo. Ó, segundo dados do Ministério da Saúde, mais da metade dos partos no Brasil são feitos através de cirurgia de cesariana. Para ser mais exato aqui, elas são um total de um número de 57%. Muito, mas muito maior do que a média mundial, que varia de 10 a 15%. Torna, então, aquele evento um evento muito mais médico do que um evento. Faz isso com a menstruação, faz isso com outros fenômenos que são. E sempre de uma perspectiva, assim, para a mulher como um ser doentio, ou mesmo como um ser que é mais afeito às doenças, mais aberto às patologias. Enfim, então eu acho que a medicina continua empreendendo nessa direção. A forte medicalização da própria menopausa é uma prova disso. E nós, mulheres e que muitas vezes não temos força para dialogar com esse saber, porque o saber médico é um saber muito potente, ele é muito legitimado, a medicina contribui para esse grande projeto de prolongamento da vida, não é verdade? O discurso sobre a menopausa, por exemplo, toma essa parte disso, não, a gente precisa prolongar, a gente precisa viver bem, né? Você tá Viver rindo por muito quê? bem. Não, porque é exatamente isso, né? Eu tenho urticária esse discurso de viver para sempre. Pois é, viver para sempre não dá, né. Senão não tem porque a gente está aqui ainda. E as mulheres têm um papel muito importante, eu posso imaginar, né, na derrubada dessa visão. Sobretudo os movimentos feministas, né, nas suas múltiplas ondas. E eu acho que
A contribuição de várias, feministas, ou feministas inclusive que vêm de diversas correntes, para pensar esses fenômenos é muito importante. Primeiro porque elas vão mostrar que há esse discurso negativador da mulher. Ele encontra em várias formas que a medicina narra sobre a mulher, uma narrativa muito negativa. Então, não dá então para vocês serem a palavra final sobre o que se passa no corpo das mulheres. O movimento feminista como um todo trouxeram essa contribuição de trazer um discurso de resistência, que vão dizer assim que as mulheres devem resistir bravamente, né, às condutas médicas, aos discurso médico, às narrativas médicas que são sempre negativas sobre a mulher. Eu acho que o feminismo contribuiu muito para essa tomada de consciência, né, de que os nossos processos corporais, como mulheres, falar sobre eles, né, e construir saberes. Mas, Ana, como é que você caiu no tema da menopausa, hein? Eu sempre convivi com mulheres mais velhas. A minha mãe, quando eu nasci, tinha 44 anos. Então, as minhas irmãs eram irmãs mais velhas do que eu. Eu sempre tive amigas mais velhas do que eu. E o tema também, dentro do grupo que eu fazia parte, logo depois que eu me formei em Ciências Sociais, né, o MUSA, que é um programa de estudos em gênero e saúde, do Instituto de Saúde Coletiva. Era um tema que eu encontrei lá, que se mostrava como importante, como interessante se estudar de uma perspectiva que não fosse a perspectiva biomédica, né. Uhum. Então, foi por aí, eu acho. Tá bom, não dá pra pensar em mulher sem pensar em médico, já ficou ficando claro aqui isso pra mim. Mas como é que esse discurso médico olha pros corpos das mulheres, assim? Que tom é esse que a medicina dá pra análise, classificação e diagnóstico do funcionamento, né, da vida das mulheres? Né, uma visão muito negativa. Já vem lá até da Grécia Antiga, né, identificando na menopausa um momento de decrepitude, né, de perda de sedução, né, de perda de atrativo, de sintomas patológicos. Então entrar na menopausa é perder, né? É inclusive deixando, dentro desse discurso, de ser mulher, ou de ser visto sobre mulher, né? Como é que fica isso? Essa apreensão é uma apreensão na história do Ocidente bastante marcante mesmo, né, e ela entra na medicina e tudo que está nela ou está em torno dela, de alguma forma representa esse lugar negativo. Que isso foi amenizando. Você não vai Uhum. encontrar hoje um estudo dentro da medicina que vai falar de decrepitude, né, ou vai falar de que as mulheres perdem os seus atrativos, que as mulheres vão ter uma aparência masculina, que vão Uhum. Pelos, perder, né, voz, né, grossa. pelos, voz, se perde a feminilidade. Ela quase que vira um homem, entre aspas, né, um homem Isso. menor, né, sem um poder masculino. Mas, Ana, todo esse rebuliço que a última menstruação vai trazer, né, tá diretamente conectado também, não só com o fim do sangramento mensal, mas com uma reorganização desse conjunto de hormônios. E o grande jogo ali é como é que isso está conectado com esse funcionamento hormonal que é central para entender o corpo das mulheres. Como é que essa ideia, né, vai entrar nesse jogo e como é que elas enfrentam esse rebuliço hormonal todo? Essa concepção hormonal que ela começa a vigorar no século XX, né, como substrato bem profundo, eu acho, do que se pensa da mulher hoje, né. Nós mulheres somos fruto dos nossos hormônios, seja quando a gente briga no trabalho porque a gente vai menstruar daqui a 4 dias, ou seja, está de TPM, né, ou seja para, explicar também o comportamento na menopausa. É tipo assim, mulher é igual a estrógeno. O estrogênio, o estrógeno, né, sei lá como o povo fala, é um termo que se refere a esse grupo de hormônios esteroides, que são considerados os principais hormônios sexuais femininos. Eles são responsáveis pelo desenvolvimento de características físicas que geralmente a gente atribui às mulheres. Sei lá, como seio, quadril, pelos pubianos de um determinado modo, essa regulação do ciclo menstrual, né, e mesmo a função reprodutiva, incluindo esse preparo de um útero para a gravidez. São Uhum. hormônios, nós somos Uhum. hormônios ambulantes. Então quando falta o hormônio, né, então a gente adoece, e adoece os outros também, né. E quando a gente também tem os hormônios, a mesma coisa, a gente também adoece e adoece o entorno. Não tem saída, né? É um beco sem saída.
Então veja, é terrível, né, complicada a situação, né. Do ponto de vista histórico, se retém uma imagem negativa da mulher e logo dos fenômenos que são fenômenos particulares ao feminino. Os médicos hoje já devem estar com esse discursinho infinitamente mais suave, né, ou suavizado, se a gente, sei lá, muito mais suavizado do que tinha no passado. Não é mais esse discurso forte da decrepitude, de que sua vida acabou, né. E essa transformação, eu imagino, deve estar muito ligada a uma série de disputas que a gente já falou aqui que as feministas fizeram, mas sei lá, também de influenciadoras e muitas mulheres que estão enfrentando esse momento, que estão olhando para isso dizendo: "Olha, não é tão ruim assim como disseram para mim, e não é esse momento de falta, pelo contrário, eu tô na minha potência máxima da vida." E aí cita aqui até a Miranda July, né, que se transformou numa eminência parda desse assunto, pra marcar pra caramba pra essas mulheres que não tinha nada a ver com decrepitude, mas tinha a ver com ganhos e liberdade, né. A menopausa, né, ela implica numa diminuição da produção de hormônios, de um jeito ou de outro, apesar das disputas, a coisa da falta, nem que seja da falta de hormônios, tá pautado aí, né, tá presente aí, né, Ana? Ah, claro. E bom, essa é uma discussão importante, interessante e complexa, né. Primeiro porque existem processos de menopausa muito diferentes, né. Tem mulheres que dizem que não sentem ou sentem pouca coisa durante o período aí do que a medicina chama de climatério, né, a perimenopausa, a menopausa e depois o processo. E tem mulheres que dizem que tem muito sintoma e que tem muitos sinais. Então eu acho que a gente não deve desconsiderar nenhuma coisa nem outra. Ambos são legítimos. Agora, o que é interessante é que a medicina não fala disso, assim. Até hoje isso, né, até hoje. Essa coisa dessa produção discursiva absurda em termos dos sintomas da menopausa, traz pra uma ideia pra até pra aquelas mulheres que não vão ter ou não tiveram, a coisa de que não tiveram porque terão ainda, né. Você não teve ainda, mas você terá, né. Eu imagino o desespero, né, a pessoa começa a olhar pra própria vida e começa a buscar: "Não, eu acho que agora tô com fogacho, eu acho que agora tô com falta de memória, eu acho que agora tô sem lubrificação", sei lá, eu acho que agora a pessoa fica catando sintoma em si, né, pra poder se enquadrar naquele momento, senão não se enxerga. É interessante, eu andei dando uma olhada nos perfis sobre menopausa no Instagram, perfis Aham, brasileiros, certo? legal. Aham. E aí eu entrei em um de uma médica, alguém manda para ela a seguinte: "Ah, eu tô na menopausa, minha menstruação já foi embora, mas eu não sinto nada, minha vida continua igual". Aí ela responde: "Mas como você não sente?". Ela deslegitima a fala da moça, dizendo que ela sente, mas é que ela não sabe que está sentindo. O que é que se consolida como imagem pública é a imagem da mulher na menopausa com fogacho, é a mulher na menopausa cansada, deprimida, é sem libido, é sem desejo de viver até. Porque a gente não pode esquecer que a medicina, ela tem uma dimensão performativa importante, né. Falar é fazer, descrever é diagnosticar, apontar é apontar uma falta. Isso tá permeando todo o discurso médico, todo, né. Então esse discurso que você fala da falta, é bem interessante, porque é isso, né, sempre falta algo na mulher. Então, agora falta o estrógeno, né, então agora faltam os hormônios. Tá bom, mas se a medicina, né, como como a gente já falou aqui, ela aponta a falta, ela obviamente deve apontar alguma coisa para suprir a falta. E aí o que que elas fazem? Qual é a solução encontrada aí com os médicos para tentar suprir essa falta? É, vamos fazer a terapia hormonal. Então a gente repõe, que antes se chamava terapia de reposição hormonal. Me parece que agora se fala mais em terapia hormonal, tiraram a palavra reposição, certo? Aham. Por quê? Mas eu tenho uma hipótese, eu acho que talvez essa ideia de reposição, depois de tanto embate, né, dentro da crítica feminista, etcétera, os laboratórios farmacêuticos tenham achado mais interessante do ponto de vista do seu próprio marketing, tirar esse nome. A terapia hormonal ele é mais genérico, então pode ser aplicado também a outros momentos da vida. Uma terapia hormonal, um homem pode fazer uma terapia hormonal, a depender da situação. E que eu estou num outro momento da minha vida e na menopausa, eu acho que o corpo ali ele tem alguma alteração, algo que pode acontecer, mas o que acontece comigo nem sempre acontece com as minhas amigas. Tem pessoas que dizem que não acontece nada, né, e que muda de uma forma ou então é pouco perceptível a ponto de não virar um problema. Mas se você é uma mulher de 40 e poucos anos, de 50 anos, e você vai ao ginecologista e se queixa de problemas como diminuição de libido, como tristeza. O que é doido é que
Se nas mulheres eles vão logo incentivar, né, a busca por uma dessas terapias aí de hormônio para tentar suprir ou voltar a te dar vida, numa percepção de que alguém sem hormônio tá sem vida, para os homens ninguém vai sugerir hormônio, né? O fulano vai dizer: "Ah, vai correr na praia, vai transar, vai jogar bola, arruma um trabalho novo", é isso que tá te faltando, né? Não tem esse negócio da terapia hormonal, o negócio da terapia hormonal como tão forte como é com as mulheres, né? Eu acho que a medicina tem atenuado um pouco esse discurso por um lado, né. Por quê? Porque ocorreram muitos problemas relacionados às terapias de reposição hormonal, né. As mulheres adoeceram, muitas mulheres tiveram câncer de mama associado ao uso. Problemas cardíacos, né? Pois é. E os problemas cardíacos, Michel, era assim, digamos, a grande arma discursiva da biomedicina, porque as mulheres, em geral, elas têm menos problemas cardiovasculares no período reprodutivo. Então, o que é que se entendeu? Ah, então, quando ela passa do período reprodutivo, quando ela entra na menopausa, ela começa a ter maior risco do desenvolvimento dessas doenças. Então, a chave está justamente no hormônio, no estrógeno, ele é protetor das doenças cardiovasculares. Então, numa lógica muito simples, vamos repor esse hormônio que você mantém as mulheres naquela situação de privilégio em relação, inclusive, aos homens, no que diz respeito ao risco de doenças cardiovasculares. Falta de hormônio organiza tudo, explica tudo nesse momento, né? Então a solução é mandar hormônio pra dentro. Eu vi de uma médica dizer assim: "Hormônio até o túmulo". Hormônio até o túmulo. Hoje eu acho que esse discurso mudou, entrando muito nessa ideia de cada caso é um caso, é preciso afastar certos riscos, né, se tem situações, se tem útero, se não tem, se tem pessoas na família, outras mulheres com câncer de mama ou não, se tem outras doenças crônicas, etc e tal, então se avalia de uma forma mais cuidadosa. Mas é o que você falou aqui no começo do nosso papo, né? O discurso da medicina é tão legitimado que se você tá bem, mas você acha que tem alguma coisa mal, você quer tomar hormônio também, né? Manda hormônio pra dentro. Isso, as próprias mulheres, muitas delas querem, né, usar as terapias hormonais, porque elas entendem que essas terapias elas vão justamente trazer benefícios de toda a natureza, não é só o benefício em relação à diminuição de sintomas e sinais muito claros, né, o fogacho, por exemplo. O fogacho é interessante, né, porque ele é um sintoma, vamos dizer assim, visível, né, então as pessoas olham para você, você tá vermelha, né, e todo mundo olha para você, então você pergunta: "Você tá sentindo calor?". "Não, tá todo mundo com frio e você com calor". E você com calor, então eu acho que o fogacho é algo que incomoda muito, né, que traz esse incômodo. Vamos entrar um pouquinho nessa questão dos hormônios que você já trouxe, que eu acho muito importante, né? Eu acho que é importante, sobretudo, na invenção do que é ser mulher do ponto de vista biomédico. Porque você mostra que os meninos e as meninas, até entrarem na puberdade, eles têm a mesma produção, mais ou menos, né? Segundo a medicina, a mesma produção de estrogênio e de progesterona. Só que quando entram na puberdade, os homens param de produzir esse hormônio e aí começam a desenvolver os sinais diacríticos da masculinidade, né? Pelos, engrossa a voz, testículo cresce, blá, 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 blá. E as meninas, elas vão menstruar e vão desenvolver esse corpo atrelado ao campo da mulher, da feminilidade, por aí vai. E quando cai na menopausa, justamente acontece essa queda desses hormônios que fazem a mulher ser mulher, do ponto de vista da medicina, né? Como é que os hormônios ajudaram a inventar essas discrepâncias, ou essas disparidades, ou essas diferenças de gênero no século XX, né? Que é uma invenção desse século XX, né? De fato, desde que eles foram isolados, né, lá no início do século XX, eles já foram nomeados hormônios da feminilidade e hormônios da masculinidade. Os corpos femininos, eles secretam testosterona também, em menor, obviamente, proporção, sei lá, em menor grau. Mas a testosterona é, por excelência, conhecido como hormônio masculino. Logo, o hormônio vinculado a uma série de marcadores de masculinidade, como você também acabou de falar. Então, para além do crescimento de pelos, dos testículos, da voz, etc., ele é ligado à força, ele é ligado ao desejo sexual. Então, você está com a testosterona baixa. Esse corpo masculino e feminino, esse corpo hormonal, ele passa a ser um grande paradigma dentro da ciência. Nós somos fruto
frutos dos nossos hormônios. Somos constituídos como seres que secretam os seus hormônios e que nos definem, seja quando eles estão naquele limite considerado normal pela própria medicina, seja quando eles estão fora desses limites, seja para mais, seja para menos. Eu acho que a própria constituição, tanto da feminilidade como da masculinidade, passa por aí. E você veja essa discussão, por exemplo, em relação à transexualidade, aos transgêneros, etcétera, em relação, por exemplo, à própria, atividade competitiva, né, no domínio da atividade esportiva, né. Quer dizer, fazem exames hormonais antes, para saber se você está dentro dos parâmetros de definição de uma mulher ou de um homem. Então a mulher ou o homem, ela é o que os hormônios vão dizer, né, do ponto de vista mais profundo, talvez. Ó, vou te dar um spoiler, hein? Próximo episódio com Bárbara Pires. A gente entra de cabeça nesse papo de hormônio. Tem uma escritora, Susan Sontag, né, que ela mostrava que o comportamento das mulheres mediterrâneas, elas eram, muito associadas a um vento, se não me engano, o vento siroco, que é um vento que sopra do norte da África, e que nesse momento da história, se as mulheres alterassem um pouco o comportamento, era por causa do vento siroco. Então hoje é por causa dos hormônios. É um discurso que vem com força, que você ouve as pessoas falando: "Os meus hormônios, eu não estou com os hormônios, estou com baixa de hormônio, eu preciso". E você vê jovens, inclusive hoje, Michel, que têm administrado, né, hormônios, às vezes até sem prescrição médica, para aumentar, né, os seus caracteres, masculinos, por exemplo, aumentar a força, o desempenho na atividade física, facilitar o crescimento dos músculos. Eu fico pensando enquanto eu te ouço, né, que tem uma bagunça aqui do fim da reprodução que está diretamente conectada com o papel que a gente no Ocidente inventou para as mulheres. E aí, vem na minha cabeça na hora, sei lá, o Engels, né, reforçando muito que o papel das mulheres era procriar e cuidar dos filhos, mas também os seus desdobramentos, junto, sei lá, com a Silvia Frederici, essa filósofa e pensadora italiana, que vai pensar muito sobre o trabalho do cuidado e o trabalho da procriação como um lugar central, né, que nós demos para as mulheres nos últimos anos, né? E aí, sei lá, nos últimos 400 anos, 300 anos, sei lá. E aí, se você perde esse lugar, você perde o teu lugar de mulher, né? Isso deve ser uma bagunça gigantesca na cabeça, das mulheres, né? É interessante porque nas mulheres com as quais eu conversei, essa percepção foi bem múltipla, né, porque reconheciam que a perda da capacidade reprodutiva, né, a perda da possibilidade de engravidar e ter um filho é um elemento marcante, porque essa potência feminina, né, de engendrar corpos e de reproduzir no seu próprio corpo um novo ser social, é algo muito valorizado. No momento em que você deixa de ter essa capacidade, mesmo que você não queira mais ter filhos, que você já tenha tido os filhos que você desejou, que você não tenha tido porque você não quis. Então algumas mulheres com as quais eu conversei, diziam que isso era um elemento importante, que isso trazia uma reflexão, uma certa reflexividade sobre esse fenômeno, mas por outro lado outras achavam muito bom, porque desvinculava a atividade sexual da possibilidade de engravidar. Mas a perda da menstruação, a última menstruação, é muito mais do que sangrar, né, Ana? Eu me lembro que tinha mulheres que me diziam: "Olha, a minha menstruação era uma espécie de um balizador da minha conduta, né, eu sabia um pouco, eu percebia meu corpo, eu prestava mais atenção em mim, e eu perdi esse sistema de referência". Isso eu adorei, isso eu adorei. Porque a menstruação organizava, né, esse mês dessa Isso, mulher, organizava a vida dela, né, de certo modo ela dava um ritmo para o mês, isso, né. isso. E isso de uma forma muito íntima, né. Aham. E de que você prestava mais atenção também ao seu corpo. Realmente, você perde esse sistema de referência. Olha que interessante, olha que interessante. A vida é como um rio, né? Ela apenas vai. Só que a gente, enquanto sociedade, vai se esforçar para criar os marcadores de passagem do tempo. Sei lá, você tem calendário, festa de ano novo, teu aniversário. Mas também tem a ideia da menstruação como um organizador da vida. Porque quando você menstrua a primeira vez, você tem um rito de passagem dado ali, porque você virou mocinha. E você entrou
na fase reprodutiva. E, ao mesmo tempo, quando você acompanha suas menstruações ali, né, todo mês, cada 28 dias, 30 dias, sei lá qual é teu ciclo, olhando para isso, tem uma percepção se seu sistema reprodutor está saudável, está em dia, se a menstruação está muito atrasada e você não menstrua há muito tempo, você vai no ginecologista para saber o que está acontecendo. Ou porque você engravidou, ou porque você está com algum problema ou alguma dificuldade aí no seu aparelho reprodutor que está bagunçando o teu sistema de menstruação. Mas ela também, né, quando ela termina, ela inaugura uma nova fase da vida, né? E por aí vai. Então é um marcador de tempo, né? Um tic-tac, aí super importante na lógica do teu dia. Existe um discurso tão negativador da menstruação, sabe, que eu acho que muitas mulheres, mesmo as mulheres em idade reprodutiva, têm acionado tecnologias, hormonais e tecnologias contraceptivas que fazem a supressão da menstruação. Por quê? Porque também a menstruação é um fenômeno negativado, né. Não tem jeito, né? Não tem saída pra mulher, né? Mas tem saída sim, porque eu acho que a gente está em um momento, né, já há algumas décadas de resistência forte a essas narrativas, de construção de outros saberes sobre os nossos corpos, né. E tem algo que para mim, assim, é o mais importante, as mulheres estão aí, elas vivem mais do que os homens. Tem uma vida aí, né, depois da menopausa que ela independe de mim e de você. Por exemplo, eu mostro isso. O fato de continuar trabalhando depois do climatério, ou no período do climatério, foi revertido de um aspecto que positivou a vida Uhum, dessas mulheres, uhum. né. Que Em, a que com- as em pessoas que comparação as com pesso outras gerações, né? e assim, sempre nessa comparação com outras gerações. Bem lembrado, obrigada, Michel. Sempre, né, o discurso delas também era muito esse, né, elas em comparação às avós, às mães. E se isso tem 25 anos, então me parece que tem uma força maior. Eu só não quero que as pessoas que são contra as pessoas se aposentarem ouça isso, né, porque senão vão dizer que as mulheres vão trabalhar até 80, Pra ser bom pra elas. porque vai ser Olha, bom para elas. se Não. Paulo Guedes estiver ouvindo a gente, já vai usar isso. As mulheres com as quais que eu entrevistei, eram mulheres que estavam no mercado de trabalho, eram as mulheres de camadas médias. Queria ouvir essas mulheres mais, que tinham mais acesso aos saberes médicos para saber como é que elas se movimentavam. Então, também são mulheres que estavam no mercado de trabalho, ou mesmo que retornaram, né, do mercado de trabalho para o mercado de trabalho depois de uma aposentadoria. E isso era algo positivo. Eu acho que a sociedade tem se movimentado e nós somos, na minha opinião, assim, debitárias dos movimentos feministas. E sabe, Michel, no fundo, eu também mostro que a medicina até que contribui, né? Porque, lembra, eu falo desse silêncio em torno da menopausa, né? Havia um silêncio e há um silêncio, eu ainda digo. As mulheres, em geral, elas não querem falar muito sobre a menopausa. Elas não querem dizer claramente: "Olha, oi, tudo bem? Eu realmente estou na menopausa", etcétera, né. Esse lance do silêncio é central, né? Silêncio quando tem a primeira menstruação, silêncio quando a menstruação desce, silêncio porque tá mal no trabalho, porque tá menstruado, silêncio que faz com o absorvente, silêncio com tudo, né? Haja silêncio, Deus é pai. As mulheres com as quais entrevistei, inclusive durante o processo da entrevista, entendem que há um silêncio, que há um não dito em torno desse fenômeno. E por que que isso acontece, né? Isso acontece porque falar sobre a menopausa é falar que está envelhecendo, é falar de de um signo, de um sinal do envelhecimento feminino muito particular e muito importante. De fato, as mulheres dizem que há uma série de outros sinais que vêm se processando, né, que vêm aparecendo no corpo, que são interpretados socialmente como pertinentes ao processo de envelhecimento, inclusive sinais que também acontecem com os homens, mas que no caso dos homens nós já falamos aqui. O exemplo do cabelo branco, né? O cabelo branco é charmoso, é bonito, no caso das mulheres, muitas vezes sinal de pouco cuidado, de decrepitude, etc. E, portanto, a menopausa ela é um sinal evidente, é um sinal que sintetiza, que cristaliza o envelhecimento. A visão social do envelhecimento é uma visão bastante negativa, né? E falar sobre a menopausa é explicitar claramente que se está envelhecendo. É também associado a uma retirada das mulheres do mercado de sedução. Eu entendi. Mas o que você quer dizer quando você está falando dessa coisa das mulheres no mercado da sedução?
num jogo, né, no mercado de sedução, atributos como juventude, como beleza, né, como corpo rígido, etc., eles são atributos positivos associados à feminilidade que valorados, né, socialmente, e que, portanto, o envelhecimento feminino ele retira as mulheres do mercado de sedução, do lugar que elas ocupavam, inclusive como objetos de sedução. Falar sobre esse processo é explicitar, né, uma situação que, de fato, as mulheres não gostariam. E eu acho interessante quando elas trazem a questão da diminuição do desejo sexual associado às mudanças hormonais que ocorrem na menopausa, sem aqui querer negá-las, né? Não é o caso, mas que o que as mulheres diziam é que não havia uma diminuição do desejo sexual. O que havia, de fato, era uma dificuldade, uma impossibilidade de engendrar novas relações amorosas, novas relações afetivas e novas relações sexuais, pelo simples fato de que elas não ocupavam mais o lugar, um lugar de valorizado nesse mercado de sedução. Então, nesse sentido, a associação mais simples que a gente pode fazer aqui é que falar sobre a menopausa é falar também sobre o novo lugar, ou melhor, o não lugar no mercado de sedução. Essa marcação fisiológica, né, esse marco relacionado ao corpo feminino é interpretado de uma forma negativa, é algo complexo. De novo, né? De novo, estimulado pelos saberes médicos, como a gente está aqui reforçando desde o começo do episódio. Os saberes biomédicos e os saberes científicos trouxeram, né, essa visão negativa e retém essa visão negativa, mas revestido de um outro discurso. Então, é um discurso da qualidade de vida. Você vai ter uma melhor qualidade de vida se você fizer uso das terapias hormonais. Você vai reter a sua beleza, a sua pele vai ficar mais macia, o seu cabelo vai permanecer com brilho. Então, a prescrição de terapia hormonal não é mais você vai usar até morrer. Você vai usar por um tempo, depois você vai suspender o uso, nós vamos ficar te avaliando todo o tempo para ver como é que está sendo a sua situação, se está tudo ok com você. Ana, tem um aspecto que é super interessante também na menopausa como marco, porque como você discute no teu trabalho, essa coisa de fases da vida, né, uma maneira como a gente picota do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, em infância, adolescência, adultez, velhice, por aí vai, isso é construção social, né? Sem querer ser construtivista ao excesso aqui, né? A gente só sabe que nasce e morre, mas o que a gente faz no meio do caminho é a sociedade que vai determinando esses limites. Mas eu acho que tem dois marcos corporais aí importantes, e sobretudo nos corpos das mulheres, que vão determinar uma mudança drástica na tua posição social, e isso atravessa diversas culturas. Um é a menstruação, né, que de algum modo inaugura uma nova fase na vida dessas meninas, e um outro momento importante é a menopausa ou o fim da menstruação, quando de algum modo as mulheres vão ter que lidar com uma nova fase da vida, no sentido do envelhecimento, de que algo mudou nesse jogo. Talvez os homens só lidem com isso quando a impotência se apresenta de maneira mais drástica. Mas eu acho que também não tem esse peso e essa força, tal como o fim da menstruação tem. Como é que menopausa e envelhecimento dialogam e impactam a subjetividade dessas mulheres? A menopausa, ela é sem dúvida, no contexto do meu trabalho, um signo por excelência do processo de envelhecimento. Mas o processo é anterior, né, e posterior também. Isso é um marco subjetivo, sem dúvida, e é um marco social. São acionadas várias formas de lidar com esses novos sinais. Então, o cabelo branco, você vê pessoas jovens com cabelo branco. Você pinta o cabelo branco, você usa mais cremes, você faz mais exercício. Mas aí quando chega a menopausa, ela se impõe. Tem uma entrevistada minha que diz assim: "Ah, não, essa coisa de menopausa já acabou, tá aí a medicina para botar para frente isso". Mas conta, como assim? Me conta mais.
é tomar hormônio. Não sei, você sabe que às vezes uma forma de administrar a hormonioterapia, se a mulher tem útero, ela sangra. E aquele sangramento, ele é uma mimetização da menstruação. Então até essa ideia muito simbólica e muito forte, né, como se houvesse um processo de empurrar para frente. Então a gente está disputando e ressignificando esses marcos a todo momento, né? Exatamente. Assim como o Felipe Arrier falou da infância, né, que não existia antes do século XVIII. O Philippe Arriès é um historiador francês, autor de um livro clássico, A História Social da Criança e da Família. Compra, precisa ler. Tem essa construção mesmo, esse movimento social de postergar e de ampliar essas classes etárias, né, essas classes, esses momentos da vida. Com o envelhecimento também, mas sem dúvida eu acho que ainda se do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista simbólico, a menopausa é sim um sinal importante do envelhecimento feminino, né, do processo de envelhecimento feminino que já se iniciou antes, né, mas ele quando chega ali, é algo que vem com a força, né. Ana, mas um negócio que eu amei no teu trabalho é que você faz uma discussão mostrando que culturas diferentes lidam com esse momento, com esse processo, de jeitos completamente diferentes, né? É bem diferente, a antropóloga foi a Margaret Lock, né. Margaret Lock é uma antropóloga canadense conhecida pelos seus estudos sobre antropologia do corpo e sobre biomedicina. Ela faz um estudo bem interessante sobre as sociedades japonesas e ela vai realmente mostrar diferenças, né, em termos da interpretação desse fenômeno. E por lá as queixas não eram as mesmas, né, das queixas das ocidentais, não era mesmo? E era muito interessante mesmo, que como você fala, assim, não havia queixas específicas, né, elas não tinham essa, ideia, assim, o tempo inteiro também é interessante mostrar como que elas, de fato, comemoravam de alguma forma, né, ritualmente essa entrada, acho que é uma coisa que eles chamavam de Honenki, sei lá, não sei, jamais saberei. Porque era um momento também de diminuição das obrigações sociais dessas mulheres. Não, mas tem um negócio que é muito interessante, que é essa ruptura entre a reprodução, né, e a sexualidade, que nas ocidentais talvez se apresenta como um fantasma, né, porque você perde alguma coisa. Lá não, lá é visto com muita liberdade, porque elas têm possibilidades de se livrar de vários papéis sociais que as mulheres em fase de reprodução precisam ter, Isso. e elas não, mais não, né? Então é um momento festejado, né? Ela nasce de novo, é o Sim, renascimento, né? um elemento importante de transição para um outro momento da vida. Ora, um momento que inclusive você tem acesso a lugares sociais que eram vedados antes às mulheres em períodos reprodutivos, né. Boa, Ana, muito obrigado, hein? Olha, para mim o ensinamento fundamental desse papo contigo é que quando a gente abre mão do discurso biomédico como o único saber possível sobre os nossos corpos, a gente tem chance de reinventar tudo a todo momento, né? O que não tá bom pode ser reinventado, né? Então eu acho isso um baita aprendizado. Eu adorei o papo, adorei seu trabalho, fiquei feliz demais porque a gente ter trocado aqui hoje. Nossa, Michel, eu que agradeço. Eu acho assim que eu gostaria também de falar isso, de enfatizar a capacidade humana de reinventar, né. A capacidade humana, a capacidade da sociedade de reinventar e de inclusive eu acho que isso é muito importante para as mulheres, né, de, refletir sobre esse lugar sempre negativador, né, que muitos domínios do campo dos saberes têm reservado às mulheres historicamente. Eu acho que é isso aí, a gente tá reinventando e a cultura é reinventada, né, todo dia, todo momento. Que bom, que bom. O que não tá bom a gente reinventa. Exatamente. Obrigado, hein, Ana. Tchau, tchau. Obrigada, Michel, até mais. Se você curtiu o nosso papo, segue a gente no teu tocador de podcast preferido. Dá 5 estrelas e também acompanha todos os vídeos que a gente tá lançando por aí nas redes sociais. Que, tamo malhando o corpinho pra ficar bem gostoso pra vocês. E deixa eu te falar um negócio. Você sabe que coisa boa, igual a gente tá te apresentando aqui, a gente não faz sozinho. A gente faz muito bem acompanhado de uma trupe. A pesquisa desse episódio ficou por conta de Fabiola Gomes. O roteiro e a apresentação estão na minha mão. A captação, a sonorização e a edição de áudio é da Voz Ativa Produções. A vinheta
é do Estúdio Cavalo. Todas as artes que você vê por aqui nas redes sociais foram criadas por Diego Oliveira e Juliana Silva. E quem comanda os posts e a pós-produção é a Carla Viveiro. Mas quem manda em todos nós, em mim, na Fabíola, na Voz Ativa, no Estúdio Cavalo, no Diego, na Juliana e na Carla, é Carolina Pisa, que equilibra as peças, os cronos e as cabeças, para a gente conseguir chegar até aqui. Um muito obrigado a todos.